Está começando mais um Viva Melhor, e o assunto que vamos tratar é sobre os rótulos dos alimentos. Você costuma olhar as informações que estão nos rótulos? Que informação você mais observa? Na verdade, a pergunta é: você entende as informações que os rótulos trazem? Para falar sobre isso, teremos uma entrevista com a doutora Naira Domingos, que você pode assistir clicando aqui. Está ficando mais comum observarmos nos supermercados as pessoas dando uma olhadinha nos rótulos dos alimentos. Isso porque o rótulo nos traz muitas informações sobre o alimento. Por exemplo, o local onde foi fabricado, a validade, os ingredientes, algumas informações para pessoas que têm alergia alimentar, como no caso do glúten, e a informação nutricional. Normalmente, as pessoas que costumam olhar os rótulos buscam a informação nutricional e, mais precisamente, o valor calórico. Mas há outras informações importantes que devem ser vistas, como a quantidade de sódio e a gordura saturada. Em programas anteriores, falamos sobre os nutrientes dos alimentos. Dentre eles estão os carboidratos, proteínas e gorduras. Se você observar a informação nutricional, vai verificar que os rótulos trazem informações sobre esses nutrientes. E ainda tem informações sobre a quantidade de fibras e de sódio. A primeira coisa que você deve observar é que, na maioria das vezes, as informações se referem apenas a uma porção do alimento e não à quantidade total da embalagem. Por exemplo, observe esta embalagem. A informação nutricional é referente a 60 gramas de feijão cru e não a quantidade total do pacote, que tem 500 gramas. O tamanho da porção sempre deve estar em gramas ou ml e também numa medida caseira para melhor compreensão do tamanho da porção. Em seguida, vamos encontrar duas colunas, a da esquerda que nos traz o valor calórico e a coluna da direita, que nos informa a porcentagem que o alimento representa das necessidades diárias. Isso baseado numa alimentação de 2.000 quilocalorias. Neste caso, o rótulo está nos dizendo que em cada porção de 60 gramas há 141 quilocalorias, o que representa 7% das nossas necessidades diárias. Depois, tem a informação do número de carboidratos. A porção de 60 gramas apresenta 20 gramas de carboidratos, o que também representa 7% das nossas necessidades desse nutriente. No feijão, temos ainda 13 gramas de proteína. Agora, preste atenção às gorduras. Esse rótulo nos traz dados sobre a gordura saturada, a gordura trans e a gordura total. Veja que a gordura total é de 1 grama, que divide em 0,3 de gordura saturada, aquela que deve ser ingerida com moderação, e 0 de gordura trans. Olhem a quantidade de fibra que é em 60 gramas de feijão, 15 gramas. Isso corresponde a 60% das nossas necessidades diárias de fibra. É muito importante que você não observe apenas o valor calórico do alimento, pois muitas vezes a quantidade de gordura saturada e de sódio é que são os grandes vilões do alimento. Agora, veja essa inocente sopinha. Meio pacotinho dela tem 836 miligramas de sódio, o que significa 35% da nossa necessidade de um dia. Mas, se você pensar que uma pessoa pode comer um pacote inteiro, então ela irá consumir 70% da necessidade diária de sódio, com apenas um pacotinho de sopa. Viu? Como há outras informações importantes além das calorias? A Anvisa publicou em junho de 2010 uma resolução que obriga a indústria a trazer mais informações sobre o alimento. Ela terá que fazer, por exemplo, que os alimentos ricos em gordura, açúcar e sódio tenham nos seus rótulos os malefícios que esses nutrientes trazem à saúde, se consumidos em excesso. Por exemplo, os alimentos ricos em açúcar terão que dizer: esse alimento contém muito açúcar e, se consumido em grande quantidade, aumenta o risco de obesidade e cárie dentária.
Infelizmente, por uma grande pressão feita pela indústria de alimentos, o Poder Judiciário suspendeu os efeitos da resolução que entraria em vigor em 2011. Para falarmos sobre a importância dessa resolução da Anvisa, convidamos a nutricionista Naira Domingos. Para falar sobre a resolução da Anvisa, nós vamos entrevistar a doutora Naira Domingos. Doutora, muito obrigado pela participação novamente no nosso programa. Eu que agradeço. O texto original dessa resolução, ela trazia restrições a propagandas de alimentos feitas para o público infantil. Como a senhora avalia hoje as propagandas para esse público? Olha, na verdade, a obesidade e as doenças relacionadas à infância realmente estão crescendo muito nas últimas décadas. E isso, em grande parte, se deve ao elevado consumo de alimentos ricos em gordura, em sal, em açúcar. E o que a gente observa é que são justamente esses alimentos que têm mais espaço no mercado publicitário. Então, o apelo promocional para o consumo desses alimentos para o público infantil é muito grande hoje. E a gente sabe que se houvesse restrição na propaganda desses alimentos, provavelmente a gente teria uma diminuição no consumo desses alimentos pelo público infantil e com isso a gente conseguiria diminuir, portanto, a obesidade e as doenças relacionadas à obesidade nessa faixa etária. Qual é a sua avaliação sobre essa resolução? Olha, essa resolução da Anvisa traria, na verdade, mais informações para o público a respeito do alimento que a gente está comprando. Na verdade, a legislação brasileira de rotulagem de alimentos é muito boa, está muito avançada se comparado com as resoluções de rotulagem a nível mundial. Mas quanto mais informações, quanto mais esclarecedor foi o rótulo do alimento, melhor. E esse seria o papel dessa resolução, de trazer mais informações ainda e talvez esclarecer um pouco melhor para o consumidor aquelas informações contidas no rótulo. A senhora acha que essas informações constantes nos rótulos, ela é suficiente para o consumidor avaliar e ver se é de qualidade, se é saudável? Olha, na verdade, o nosso rótulo é bem completo, ele tem todas as informações que o consumidor precisa para poder avaliar se o alimento é saudável ou não, se é próprio para consumo ou não. Mas muitas vezes o consumidor não consegue interpretar muito bem as informações do jeito que elas estão dispostas no rótulo. Então a gente precisa sempre esclarecer o consumidor e sempre que possível criar essas resoluções para facilitar o entendimento do consumidor. Como a senhora avalia a suspensão dessa resolução? Olha, infelizmente a suspensão da resolução traz alguns prejuízos para nós no sentido de que, como a gente falou, o nosso rótulo de alimento é muito completo, mas muitas vezes o consumidor não sabe interpretar aquela informação. Quando a gente traz informações mais esclarecedoras, para o consumidor é sempre melhor. E quando a gente limita a propaganda de alimentos infantis, a gente vai estar contribuindo para a promoção de saúde do público infantil. Enquanto essa resolução ainda está suspensa, o que os consumidores devem observar para levar alimentos mais saudáveis para casa? Sempre quando a gente vai comprar algum alimento, no mercado existem inúmeras opções. Então a gente sempre deve comparar os rótulos de alimentos e levar para casa aqueles alimentos com menor teor de gorduras, especialmente gorduras saturadas e gorduras trans, que são as gorduras prejudiciais, menores teores de sódio e alimentos com maiores teores de fibras. Esses sim são os melhores alimentos para a gente levar para casa. Bom, doutora, muito obrigado pela participação, né? Eu espero que tenha solucionado as dúvidas das pessoas, que elas passem a olhar melhor os rótulos, avaliar melhor os rótulos e contamos com a tua presença em outros programas também. Muito obrigada, eu que agradeço. Lembrando que ler os rótulos do alimento é a melhor maneira da gente comprar o alimento industrializado da forma mais saudável para a nossa família.